quando Deus faz uma escolha. Às vezes as pessoas dizem, mas Deus não tem escolhido. Tem sim. Nós vimos aí que quando Jesus veio nessa terra, ele escolheu 12 homens para seguir a missão. E depois ele foi chamando, escolhendo várias e várias outras pessoas até a sua igreja chegar no propósito que chegou hoje. Não é verdade? Amém? Então veja bem, vamos lá em Juízes, capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalhas, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Tremenda, não é verdade? Amém? Que coisa grande, que coisa tremenda é a palavra do nosso Deus. Meus amados, aqui eu preparei um pano de fundo para vocês conhecerem um pouco sobre a história desse homem que foi tão abençoado por Deus. Esse homem que recebeu tantos privilégios da parte de Deus. E o seu nome é Sansão. Ele nasceu no período dos juízes, um período negro para o povo de Israel. Eles se encontravam totalmente sem liderança. Veja bem, e nessa época, Deus então levantou juízes sobre o povo de Israel. E juízes que significavam o quê? Heróis nacionais para livrar o povo dos seus inimigos. Samuel foi o último deles. Vindo depois disso o quê? A monarquia, que foi o período dos reis. Veja bem, Sansão, ele nasceu em uma família pertencente à tribo de Dan. Seus pais haviam sido infrutíferos porque sua mãe fora estéril, conforme nós vimos aqui em Juízes 13, no versículo 2, não é verdade? Na época, um casal sem filhos era considerado aberrante, sendo a pior coisa que podia acontecer a uma mulher casada, de quem seu marido até poderia pedir divórcio, porque ela não gerava filhos. Então, nessa época, a mulher ela tinha essas dificuldades, essas adversidades. Então, era um período no qual a mulher não tinha tanto reconhecimento, não era tão valorizada, entendeu, queridos? E com isso, o que acontece? Essa mulher, ela teve um privilégio de ser agraciada por Deus, de gerar filhos. Eu tenho certeza que tem muitas mães nesse momento ouvindo nossa ministração e só elas sabem e conhecem o mistério de gerar filho, né? Esse privilégio da maternidade, não é verdade? Então a gente vê que as mulheres, elas têm uma particularidade com Deus que é muito diferente do homem. Entendeu, queridos? Então veja bem, o chamado aqui do Senhor, a gente vê que a história da mãe de Sansão é muito parecida com quem? É muito parecida com a de Maria, mãe de Jesus, não é verdade? A única diferença é que Maria não era estéril, Maria era uma jovem que estava ali, né, namorando José ainda, que estavam ali com os dias de casamento prontos, e Deus então faz o chamado a Maria para conceber ali a Cristo, trazer Jesus a esse mundo. Então a gente vê, queridos, que Deus tem suas escolhas. Deus escolheu aqui a mulher de Manoá, Deus escolheu aqui a mãe de Sansão. Como Deus escolheu você, mulher, para ser mãe, para ser a guerreira, a governante dessa família. E você também, pai, foi escolhido por Deus para ser pai. Então a gente vê que Deus, ele tem suas escolhas em todas as áreas das nossas vidas. Escolheu você, filho, para ter esse pai, essa mãe maravilhosos, né, que Deus te deu. Amém? Então você vê que Deus tem suas escolhas. E aqui a gente vê Deus levantando um homem para liderar o seu povo. Aqui escolhendo um homem com muita particularidade, com muito cuidado. Porque ele diz aqui no versículo, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu. Isso quer dizer o quê? Que será consagrado, será separado. Você entendeu? Então, queridos, quando Deus nos chama,
quando Deus nos faz um chamado, nós precisamos, em nome de Jesus, entender da responsabilidade, do compromisso que assumimos diante de Deus. E não deixar que um chamado tão lindo, que algo tão maravilhoso, venha nos impedir de alcançar nossos objetivos, não é verdade? Então, em nome de Jesus, fica firme, não desista do propósito que Deus tem. Amém? Glórias a Deus.